a sua vida grandemente. Abra sua Bíblia comigo, ou ligue aí a sua Bíblia, por favor, no Velho Testamento, no livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo de número 1. Jeremias, capítulo 1, vamos ler o verso de número 1. Jeremias. Capítulo 1. Quem tem caneta, pega caneta. Quem tem aí telemóvel, tem muita coisa boa de Deus para você. Palavras de Jeremias, filho de Hilquias, um dos sacerdotes. Então marca aí a palavra sacerdotes, marca aí sacerdotes, marca isso. Diga assim comigo: Jeremias era filho de um sacerdote. Diga assim: Jeremias era de uma família sacerdotal. Eu já expliquei isso aqui, mas não custa nada explicar de novo, né? Que o sacerdócio, uma pessoa ser um sacerdote, não era a pessoa que se oferecia. Não era alguém chegar lá e falar assim: olha, eu vim aqui, eu quero me oferecer ao cargo, ao ofício de ser um sacerdote. Não tinha isso. Não tinha processo seletivo, currículo, entrevista. Não era assim. O ministério sacerdotal foi vou usar essa palavra, né, uma prenda, foi algo que Deus deu, que Deus entregou a uma família, E todos que pertenciam àquela família, eles tinham o direito, o benefício e a oportunidade de poder servir e ministrar ao Senhor. Dos filhos de Jacó, dos seus 12 filhos, Deus separa um filho ou uma tribo, uma família, e falou: essa tribo, essa família aqui vai ser minha. E eles vão cuidar das minhas coisas. Eles vão cuidar do templo, vão cuidar do sacrifício, vão cuidar do tabernáculo. Eles vão cuidar de tudo relacionado com as minhas coisas no meio do meu povo. Ou seja, se, preste atenção, o ministério sacerdotal era um benefício, uma escolha, uma prenda, algo que Deus havia dado a uma família. E para você ser sacerdote, você tinha que ter uma linhagem, você tinha que ter uma ascendência, você tinha que pertencer a uma família, a um grupo. E Jeremias era filho dos sacerdotes. O que dá-se a entender? Que o futuro de Jeremias era o quê? Que ele seria um sacerdote. Diga para o teu vizinho: parabéns, você entendeu tudo já. Então, se ele é filho de sacerdotes, o que o futuro dele dizia? Olha, há uma grande possibilidade de você, no seu futuro, estar associado com as atividades do ministério sacerdotal. Aleluia. Então, o futuro dele estava assim meio que desenhado, meio que escrito, meio que apontado. O futuro dele estava assim meio que já determinado pela sua família, pela sua escolha, pelo ambiente que ele havia nascido. Mas aí vem o verso número 2. A ele veio a palavra do Senhor. Marca isso aí. A ele veio a palavra do Senhor. Como veio a palavra do Senhor para você hoje aqui de manhã? Escreve aí do lado do verso 2. E veio a palavra para mim também. Verso 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor. Então agora ele vai explicar, ele vai falar qual foi a palavra que veio até ele. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Glória a Deus. E antes que saísse da madre, eu te consagrei. E eu te constituí Isso. Eu te constituí Só você que sabe ler português, tem que ser português, tem que saber ler português. É essa palavra aqui que nós vamos falar, tá bom? Você me ajuda?
Ontem eu preguei, irmão, a banda cantando, o Dinarte tocando. A banda não, o Dinarte foi minha banda ontem tocando. Gritei, pulei, corri, peguei debaixo do ar-condicionado. Depois, olha, acordei 6 horas da manhã. Pensa no homem tá com a voz cansada, até meio cansado, mas eu tô aqui para dar o meu melhor. Então ajuda aí, ó. Vou contar até 3, você vai falar essa palavra aqui, ó. 1, 2, 3. Agora deixa eu te dizer, sacerdote é uma coisa, profeta é outra. Marca aí profeta e escreva assim: ofícios diferentes. São 2 serviços diferentes. Um tem uma obrigação e o outro tem outra obrigação. O sacerdote, ele vai representar o povo perante Deus. O sacerdote, ele é o representante do povo perante Deus. Aí diga assim: bispo. E o profeta? É o caminho inverso. Ele representa Deus para o povo. É a boca de Deus no povo. Então é um ofício diferente, são trabalhos. Todos estão fazendo a obra, todos estão a servir, todos estão ali a cumprir o seu papel, mas são trabalhos diferentes. Então agora para pensar. Ele é da família de sacerdotes. Imagina o pai olhando para ele e falando assim: esse aqui vai ser o nosso sacerdotezinho, desde pequeno. Imagina a família passando a mão na cabeça dele, fala assim: não vejo a hora de você crescer para você seguir os meus passos. Não vejo a hora de você crescer para ver você servindo e ministrando perante o Senhor. Só que aí o texto diz que há um momento que o céu vai invadir a terra. A eternidade vai tocar a casa, a vida de Jeremias. E quando o Senhor vai se revelar para ele, ele vai dizer assim: Jeremias, eu sei que o teu pai tem uma expectativa sobre você. Eu sei que até você tinha uma expectativa para o seu futuro, para o seu destino, para aquilo que você poderia ser. Mas eu venho aqui te dizer, o que eu vou fazer na tua vida é diferente. Então eu não sei, gente, eu não sei para quem que eu estou pregando hoje. Mas eu sei que tem alguém aqui que está nessa luta, nessa dualidade. Aquilo que talvez você sonhou e aquilo que Deus sonhou para você. Aquilo que talvez até a tua família sonhou e aquilo que Deus sonhou para você. Com carinho, pergunte para o seu vizinho: e aí, você já viveu? Está vivendo isso? Pergunte. Algumas vezes dá certo, bate, mas às vezes não. Eu me lembro que um dos sonhos dos meus pais, eu sou o filho mais velho, o neto mais velho do lado da minha mãe, do lado materno. Então, desse lado materno, ninguém havia concluído para a faculdade, se formado. Aquela história do pessoal que foi para a roça, deixou de estudar para trabalhar. Então eu cresci ouvindo essa palavra: você vai ser o primeiro dessa família, você vai para a faculdade, você vai se formar, você vai concluir o teu curso. Eu cresci ouvindo isso. E o que acontece? Eu honrei essa palavra para a glória de Deus. Fui lá, me formei muito cedo na área de informática e comecei a trabalhar, comecei a ganhar muito bem, glória a Deus por isso. Só que houve um dia que, quando eu estava correndo atrás do meu plano, quando eu estava construindo a minha história, a minha vida, que eu construía e edificava, o céu invadiu a terra de Marialva. E aí Jesus se revelou para mim. E aí naquele dia que Jesus se revelou para mim, Jesus usou ali uma profeta, entregou uma palavra tão poderosa. Eu lembro do dia que ela chegou para mim e falou assim: Deus te escolheu no ventre da sua mãe, e eu vejo você pregando, você vai ser um pastor, e você vai ser um pastor na Europa. E aí eu guardei aquela palavra no coração, e na altura que essa mulher falou isso para mim, eu nem crente era, irmão, eu era um vida louca lá de Marialva lá, usando minha bermudinha Ciclone, minha camisetinha, minha t-shirt da Bad Boy, lendo? Aquele óculos, como que é o óculos? Aquele óculos fininho,
Hã? O da Juliette? É, esse aí. Um bonezinho virado para trás, esse aí. A mulher me parou na rua, me entregou essa profecia, você já imaginou? Se o cara tivesse ainda com a gravatona daquela, com palma assim, né? Não, irmão, eu ainda tinha tomado uma daquelas que desce redondo na cabeça. Tava alegrão lá na rua, lá, todo faceiro. A irmã me entregou essa palavra. E aí, depois desse dia, começaram a acontecer umas coisas estranhas. Diga assim, coisas estranhas. Às vezes eu ia na casa de uma pessoa, ia visitar um amigo ou uma amiga. Quando eu chegava lá, não é que tinha um crente lá na casa da pessoa? Sério? Aí quando eu chegava lá, já entrava assim meio envergonhado, meio assustado, né? Quando eu ia entrando, aí a pessoa já olhava assim e falava, você rapaz, você é esse menino magrinho. Quem é da IBR sabe, mas se você não é, você vai descobrir hoje. Eu já pesei 50 quilos, irmão. Era um cotonetezinho, né? Fininho, cabeção assim, ó. Parecia um cotonetezinho. Um algodão doce, sabe aquela varetinha? Igualzinho, daquele jeito. E aí a pessoa falava assim, Deus manda eu te dizer que ele tem uma obra na tua vida. E isso aconteceu várias vezes. Diga assim, várias vezes. Várias vezes. Só que, de vez em quando eu ia na igreja. Aí estava no culto e de repente lá no culto pregava, a palavra falava, Jesus mexia no meu coração, o Espírito Santo me visitava. Às vezes até o pastor entregava lá uma palavra mais direta. E no final era feito o apelo. Diga assim, apelo. Apelo. Aí sabe o que acontecia na hora do apelo? Eu corria. Ia para casa de banho, ia para a cantina, saía mais cedo do culto. Não tomava uma decisão. Eu não abraçava o plano e o propósito de Deus para a minha vida. Eu ficava lutando, relutando. Talvez tem gente aqui que está assim. Deus tem um plano na tua vida e você aí lutando, esperneando, rejeitando, fugindo daquilo que Deus tem para você. Deus está falando contigo, você vem aqui na IBR, a palavra fala, o louvor fala, até a pessoa senta do teu lado, aí dá um tapa no você, fala assim, Deus tem um plano, uma obra na tua vida. Talvez você já sonhou, tem gente aqui que sonha pregando, louvando, viajando, fazendo a obra, mas você está com muita teimosia, você está fugindo. Gente que cresceu na igreja, gente que cresceu na presença de Deus, aí chegou aqui em Portugal, não sei o que deu, virou o chip, tá aí, viveu uma vida toda daquele jeito. Ou talvez você, como eu, cresceu aí meio doidão, aceitou Jesus, abraçou o compromisso com Deus, mas abandonou o teu propósito no meio da jornada. Talvez eu estou pregando para gente assim, que estava como eu, Deus falando e tapando os ouvidos, Jesus chamando e rejeitando a chamada, rejeitando o propósito de Deus. Aí um dia, que é aquele testemunho que eu conto para vocês, do dia que eu fui comer o pão lá na casa do irmão, um pessoal, uns amigos, falaram assim, ó, vem aqui, nós estamos aqui na casa de fulano de tal, assim, tá saindo um pão quentinho aqui, eu comi um pãozinho aqui, meu irmão estava na faculdade, eu saí correndo, peguei o carro, tinha nessa altura do pão, eu acho que eu já na altura do pão, eu tinha um Fusca branco, irmão, tinha um carote, eu acho que era, e vem com aquele Fusca, pelas avenidas da cidade, Fusca rebaixado, com roda de Brasília, o carocha, com escape aranha. Os homens sabem o que eu tô falando aí. Um volantinho desse tamanho, assim, ó. Cheguei lá na casa para comer o pão. Aí quando eu entrei, como que é a buzina aí? Quem buzinou? Aí eu entrei todo faceiro. Eu vou comer um pãozinho, né? Quentinho. Quando chegou, o pessoal estava sentado na mesa ali. Aí eu sentei numa cadeirinha na garagem. Quando eu tô sentado na garagem, a irmã que havia entregue, a pastora Zeila, que prega aqui direto, a primeira profecia para mim, ela estava lá. Ela saiu, sentou na cadeira do lado, e ela olhou para mim e falou assim, Deus tem falado muitas vezes contigo. Deus tem usado profetas, usado a palavra. Deus tem falado com você de muitas maneiras. Mas Jesus me trouxe aqui para te falar uma única coisa. Aí eu fiquei assustado, né? Eu vou falar o quê? Deus está falando comigo? E aí fiquei quieto olhando para ela, ela disse assim, chegou a hora de você dizer sim para o plano de Deus. Vai, você é um profeta, aponta o dedo para o teu vizinho, aponta. Diga para ele assim, Deus me trouxe aqui essa manhã para te dizer, Ele tem falado muito contigo e chegou a hora de você dizer sim para o plano de Deus.
Diga sim. Diga sim para a salvação. Diga sim para a reconciliação. Diga sim para o ministério. Diga sim para o teu chamado. Diga sim. E aí naquele dia foi o dia que o pastor, que nós entramos para comer o pão. Vamos lá cortar o pão. Na hora de cortar o pão, o pastor falou assim: espera aí que eu tenho uma palavra. E aí na hora, irmão, pensa no homem ficou triste. Porque eu já sabia, irmão, que pastor gosta de falar bastante. Tem gente aí preocupado com o almoço. Já vai assim, esse bispo aí vai falar muito hoje. Eu sei, irmão. Eu tô descontando o que eu passei naquele dia hoje. Hoje é o dia de eu pagar aqui, de eu descontar. E aí o irmão abriu, falou: tem um texto. Aí ele abriu Ezequiel 37. Ezequiel 37. Aí ele falou assim: o homem sem Deus, ele é como um osso seco. Naquela hora veio um quebrantamento. E eu comecei a chorar. E eu não sei o que aconteceu. Hoje eu sei que o Espírito Santo me visitou. Estou explicando para você. Eu não sabia na hora. Quando eu vi, eu estava dobrado o joelho, o povo me abraçando e eu chorando. E o pessoal dizia assim: parabéns, parabéns, parabéns. Sério, aí eu levantei, olhei e falei assim: o que eu ganhei, né? Porque parabéns, não é? Será que eu ganhei alguma coisa? Será que depois eu fiquei pensando: será que eu fiz alguma coisa muito boa, muito certa, né? Nossa, olha, fez um negócio certo, parabéns. Aí naquela hora que eu falei: o que aconteceu? Alguém falou assim: de hoje em diante você é um crente. Glória a Deus. Aí eu levantei e falei assim: eu sou um crente? Ele falou: você é um crente. Aí eu falei: o que crente faz? Aí foi a primeira coisa: crente da paz do Senhor. Sério, irmão, você sabe, a pessoa me deu a mão e falou: crente da paz do Senhor. Então dá a mão pro teu vizinho e fala assim: paz do Senhor. Aí depois eu falei, a pessoa falou assim: outra coisa, crente vai para a igreja. Aí eu falei: vai para a igreja? Eu falei: então tá, então eu tenho que ir para a igreja. Aí eu falei: outra coisa, crente lê a Bíblia. Aí eu falei assim: lê a Bíblia. Eu falei: tá bom, eu tenho que arrumar uma Bíblia. E aí a pessoa falou assim: crente também ora, fala com Deus. Aí eu falei: então isso aí você precisa me ensinar a orar e falar com Deus. Por que eu estou te dizendo isso? Chega uma hora na nossa vida que a gente tem que dizer sim para o plano de Deus. Sabe por que tem gente que vive oprimido, angustiado? Sabe por que tem gente que vive com, muitas vezes, angústia na alma? Sabe por quê? Porque você está lutando contra o plano de Deus para a sua vida. Você está rejeitando, e aí o Espírito Santo fica te inquietando, o Espírito Santo fica te apertando, fala assim: meu filho, você não foi feito para isso. Minha filha, você não foi feito para isso. E aí você fica assim: sai em nome de Jesus, sai demônio. Não, mano, não é o demônio não, é o Espírito Santo te inquietando, te mexendo por dentro. E é o Espírito Santo falando assim: ei meu filho, Deus tem um plano, eu tenho um plano e um projeto na tua história. Então diga assim: eu não vou correr do plano de Deus para a minha vida. Jeremias, quando ele recebe o plano, quando ele recebe a palavra, ele vai ficar assim, muito mexido. Olha o que vai acontecer no verso de número 6. Ele diz assim: ah, Senhor Deus, eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Marca isso: não passo de uma criança. Não passo de uma criança. Diga assim: Jeremias disse: eu não posso ser, porque eu sou uma criança. Escreve do lado do verso 6: desculpa. E se eu fosse entrevistar aqui, cada um tinha sua desculpa. Aí você ia dizer assim: não, é por causa da família que eu cresci. Não, é por causa de uma decepção amorosa. Não, porque olha, eu até tentei, fui lá naquela igreja lá, mas eu fiquei decepcionado. Olha, eu até tentei, mas eu não, desanimei no meio do caminho. Cada um aqui vai ter a sua desculpa. Cada um vai dar a sua desculpa. Jeremias deu a desculpa dele. E aí eu quero te dizer uma coisa bem simples. Desculpas, cada um vai ter aqui a sua desculpa. Só que chega uma hora que eu e você, nós temos que decidir. Nós vamos viver presos, amarrados às nossas desculpas, ou vamos viver uma vida debaixo da graça, do poder e da presença de Deus, do Espírito Santo na nossa vida. Eu, naquela hora que eu tomei aquela decisão, voltei para minha casa.
Aí, quando eu cheguei na minha casa, eu tinha que anunciar a minha família. Se você não sabe, eu fui o primeiro a se converter lá na minha casa, o primeiro. Na família inteira eu tinha uma tia e uma prima. E elas estavam em outra igreja, uma situação assim meio difícil da fé delas. Então, praticamente assim, eu fui o primeiro a se converter ali, naquela região, naquela cidade onde nós morávamos, com toda a família. Aí você para pensar, eu tinha que chegar, falar para eles, assumir a minha fé, assumir a minha postura, olhar para toda a família e falar, de hoje em diante eu sou um seguidor, um discípulo de Jesus. Meu coração ficou com medo, eu fiquei preocupado, eu fiquei assustado. Vou quebrar uma tradição familiar, na minha família não tem ninguém. Tem ninguém. Meus avós são de uma religião, meu pai, minha mãe. Eu estudei 9 anos no colégio de freira. Não estudei para ser padre. Era um colégio administrado por freiras, 9 anos. E aí, preste atenção nisso. Eu tinha que romper com tudo isso, ou eu poderia usar isso como desculpa. Aí tem gente usando isso como desculpa. Ah, mas a minha família, a minha vozinha falou assim antes de morrer, desse jeito. Minha filha, minha netinha, não mude de religião. Eu já ouvi isso. Não, bispo, eu não posso porque a minha família inteira é desse jeito. E aí as pessoas estão rejeitando a proposta, o chamado de Deus, por causa de questões familiares. Outros estão preocupados com a opinião dos amigos. Sabe o que aconteceu comigo logo no começo da minha fé? Logo no começo da minha fé, gente, eu passei por uma prova, eu bati o carro. E quando eu bati o carro, eu fiquei um tempo a pé. E aí, eu que ia para a igreja de carro, nessa altura, quando eu bati o carro, já era outro carro, tá, irmão? Deus já tinha me abençoado, já não era mais o Fusca, não, irmão. Aleluia. E aí, eu que na altura estava indo para a igreja, estava indo com um carro legal, um carro bonitão, eu comecei para a igreja a pé. Aí eu subia para a igreja, aquele sol quente, horário de verão, porque tinha o ensaio dos jovens Aliança com Cristo. Meu Deus. Que nós víamos cantar aqui na frente, a gente ficava em pé no corredorzinho da igreja, aí víamos com a pastinha preta assim na frente, e abria aqui todo mundo de gravatinha para cantar, era uma beleza. E aí, tinha que ir 5 horas da tarde, no horário de verão, para a igreja. Aí quando eu estava indo para a igreja, preste atenção, naquele horário de verão, aquele sol, meu irmão, suando assim, ó, até debaixo da língua o cara suava. Um calor terrível. Aí eu tô subindo com a bibrinha, uma bibrona desse tamanho, que eu sempre não enxerguei direito, né? Aquela bibrona debaixo do braço, assim, ó, parecia esse tablet aqui, aquela bibrona preta, pesando acho que uns 5 quilos, abençoado da Bíblia. Aí passava aqueles amigos das antigas. Lembra aquele pessoal das antigas? Aí eles passavam de carro, aí um buzinava e falava assim, e aí, quebrado? Aí o outro subia e falou, quebrou, hein? Aí o outro passava, foi para a igreja, tá andando a pé? Aí o outro subiu e falou assim, deve ter dado o carro lá pro pastor. Aí um dia, eu tô na rua da cidade e tá vindo um grupo daquelas amigas, sabe aquelas amigas? Aquelas do passado? Aí quando elas estão vindo, e tô eu andando com a bibrona debaixo do braço. Aí quando elas vieram de encontro, eu cumprimentei. Quando eu cumprimentei, uma delas falou assim, por isso que ele sumiu, tá indo para a igreja. Aí eu não sabia, lá no meio do grupo daquelas meninas, tinha umas 3 que era desviada. Aí umas com mais temor de Deus, desviada, falou assim, não mexe não, que ele está indo para a igreja, a melhor coisa que ele está fazendo na vida. Aí uma outra falou assim, a outra pegou e falou assim, que nada, isso aí é fogo de palha, vai ser igual eu, 6 meses ele está de volta com a gente aqui no meio da festa. Por que eu estou te falar isso? Para você viver o plano de Deus, talvez você vai ter que romper com questões familiares. Talvez para você viver o plano de Deus, você vai ter que romper com esses laços de amizade, de gente que está zombando, atrapalhando a sua caminhada, atrapalhando o seu avanço, atrapalhando a sua fé. Talvez você está pensando assim, o que os meus amigos vão pensar de mim? O que a minha família vai pensar de mim? E eu quero te fazer outra pergunta, o que Jesus está pensando de você?
Então, naqueles dias, uma das primeiras lições que eu aprendi na minha caminhada com Deus e na fé. Diga aí, qual é, bispo? Firme no meu compromisso com Jesus. Firme no meu compromisso com Jesus. Então Jeremias, ele deu a desculpa. Eu não posso falar porque eu sou uma criança. Qual é a desculpa que você está dando? Qual é a desculpa que você tem utilizado? Qual desculpa você tem dado? Mas quando Jeremias dá desculpa, o Senhor já tem uma palavra para a desculpa dele. E hoje, nesse domingo, é um domingo que o Espírito de Deus vai colocar por terra todas as nossas desculpas. Vai colocar por terra todas as suas desculpas. Olha o que vai acontecer no verso de número 7, 8 e 9. O Senhor disse assim: não digas que eu não passo de uma criança. Marque isso, não digas. Porque o que o Senhor está falando para Jeremias quando diz para ele não digas? Ele está falando assim: pare de usar essas desculpas. Pare de usar essa palavra. Deus está falando assim: para de falar isso, Jeremias. Não fala mais isso, não. Não fique dizendo isso. Então hoje eu quero chamar você. Pare de dizer essas coisas que você tem dito. Pare de falar assim: eu nunca vou conseguir porque eu sou muito fraco. Ah, não. Eu nunca vou conseguir porque, olha, isso daí não é para mim. Eu nunca vou alcançar, Não, pare de usar isso. Olha o que o Senhor disse para Jeremias: não digas. Então pegue na mão de alguém e diga assim: ó, pare de falar essas coisas aí, meu filho. Pare de dar desculpa. Para. Eu não passo de uma criança. Porque a todos que eu te enviar, você vai. E tudo que eu mandar você falar, você vai dizer, você vai falar. Eu venho te dizer hoje aqui, nessa manhã, para você dar um glória a Deus, aleluia. Assim diz o Senhor: onde eu te mandar, você vai. E o que eu colocar na tua mão para fazer, você vai fazer. Quem celebra, dá um glória aí. E aí Deus começou a me chamar para o ministério. O Espírito Santo começou a me chamar para o ministério. E eu tomei a decisão, vou dizer sim para o chamado ministerial. Só que para eu dizer sim para o chamado ministerial, eu ia precisar dar um passo além, romper de vez com coisas que me geravam apoio, segurança e conforto. Comecei a pastorear lá na nossa região, pastoreei 2 anos, até que o Espírito de Deus fala comigo: eu vou levar você para Portugal. E aí surgiu essa oportunidade. Agora pensa, eu tenho que chegar com a minha família, eu tenho que sentar com eles. Eles depositaram toda a expectativa deles, que eu seria o primeiro que ia para a faculdade, que ia concluir o curso, que ia trabalhar na área. E aí eu deveria olhar para eles e falar assim: gente, eu agradeço o apoio, agradeço o investimento. Eu fiz uma faculdade particular que eles pagaram. Quero agradecer que vocês pagaram lá 3 anos do meu curso. Foi muito bom, obrigado, glória a Deus e aleluia. Mas de hoje em diante eu vou abraçar o chamado ministério que Deus tem na minha vida. Nós aqui somos crentes, a gente diz glória a Deus, né? Mas o pessoal lá não disse glória a Deus. Eles não disseram glória a Deus. Eles não falaram glória a Deus. Uma pessoa muito querida chegou, falou umas palavras pesadas, não quero nem reproduzir. Já está resolvido, liberado, perdoado, conversado, damos hoje todos muito bem. Minha mãe ficou muito triste, chorou, ficou muito abatida, numa situação muito, muito delicada emocionalmente falando. E as coisas não estavam boas. Mas, naquela hora, eu tive que tomar essa decisão. Diga aí, qual, bispo? Dizer sim para aquilo que Deus tinha na minha vida. Ou seja, a nossa vida com Deus são vários sims que a gente tem que ficar dando constantemente. Você dá o sim para salvação, você diz sim e você vem aqui na frente e entrega a tua vida a Jesus. Mas aí depois você tem que dar um sim, porque você vai para a turma de batismo. E aí você vai fazer 14 aulas, 13, 12, 14 aulas, e depois você tem que dar um sim, você tem que descer as águas. Aí você desce as águas, você tem que dar outro sim, porque tem uma oportunidade de serviço, uma oportunidade de ministério, uma oportunidade de você abençoar as outras pessoas. A nossa vida é marcada e cercada de vários sims que a gente tem que ir dizendo e falando para Jesus.
E você não pode ficar bloqueado, paralisado em nenhuma etapa, em nenhum momento, em nenhuma fase da sua vida. Talvez você já veio aqui à frente. Quem vai entregar a vida a Jesus? Você veio. Talvez você veio à frente assim, quem é que vai fazer uma aliança com Deus? E você veio, você chorou, a gente explodiu um negocinho aqui, caiu um papelzinho na tua cabeça, batemos palma, tocou a bateria e cantamos a musiquinha para você, glória a Deus. Mas agora você precisa dizer outro sim. A turma de batismo está à sua espera. Talvez você foi para a turma de batismo, fez as aulas do batismo, você foi, você isso, você tem a irmãzinha que ora por você, o irmão que te abençoa, mas chegou a hora de você dar o seu passo, você caminhar com as suas perninhas até as águas do batismo e descer e testificar publicamente daquilo que Deus fez no seu coração. Ou seja, a nossa vida com Deus são marcadas por vários sims que a gente tem que estar dando constantemente. E aí depois, você está avançando, você está caminhando, o que acontece? Começa a vir propostas, começam a vir situações, onde nós somos obrigados a dizer não para a proposta do diabo e sim para a proposta de Jesus. Aí começa a vir propostas, talvez, querendo atrapalhar a sua vida conjugal, querendo atrapalhar o teu relacionamento. Propostas, talvez, para você ter um ganho ilícito. Propostas, talvez, para você se envolver com algumas coisas perigosas. E aí o que você tem que fazer? Você tem que dizer não para essa proposta e sim para o estilo de vida que Jesus tem preparado para a sua vida. Esse era o chamado de Deus para Jeremias. E esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Agora diga assim, bispo, por quê? Eu tenho que dizer sim para Jesus. Por causa de algo muito especial. O sim funciona assim. O sim funciona assim. Eu digo sim para Jesus. Eu digo sim para o batismo. Eu digo sim para o serviço, o ministério. Eu digo sim para a vida com Deus. E eu vejo na minha frente um grande desafio. Por que você acha que Jeremias estava querendo fugir do chamado de ser um profeta às nações? Por quê? Porque era muito grande para quem ele era. Era algo que ele olhava e dizia assim, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, é além da minha capacidade. E é por isso que nós damos desculpa. Porque você olha a vida, o desafio que te está proposto, e aí você passa a pensar assim, eu não vou conseguir. Eu não vou dar conta, eu vou passar vergonha, isso aí é muito para mim, eu não tenho condição. Esse era o desafio de Jeremias. Você acha que quando eu tive que deixar lá a casa da minha mãe, tive que deixar trabalho, a minha mãe, vocês sabem disso, agora ela já reformou, mas minha mãe era uma empresária muito bem sucedida, tinha empresa, tinha quase 40 funcionários, 3 carros na garagem, casa na praia, uma vida maravilhosa. Aí eu chego lá e falo assim, estou abrindo mão disso tudo para viver pela fé, vou para um país que eu não conheço ninguém, numa igreja que eu não conheço ninguém, numa terra que eu não sei o que me espera lá, mas eu sei que Deus tem uma palavra, uma promessa naquele lugar. Você está entendendo? Você acha que foi fácil? Você acha que eu não senti medo? Você acha que eu não fiquei aflito, preocupado de alguma maneira? É o que está acontecendo com alguém aqui. Deus te chamando, o Espírito de Deus te convidando para você viver uma vida maravilhosa, uma vida poderosa, você viver uma vida sobrenatural, uma vida de comunhão, uma vida de graça, uma vida de unção, uma vida de poder. Mas aí você está aí preocupado, aflito, ansioso, porque o nosso erro, nós pensamos que nós vamos viver a vida com Deus na força do nosso braço. Muitos pensam que vão viver a vida com Deus aqui, porque eu sou inteligente, eu tenho uma intelectualidade, eu tenho muitos diplomas na parede, que eu sou forte, eu sou capaz, eu sou desenrolado, sou uma pessoa bem articulada. Deixa eu te falar uma coisa, a vida com Deus não é vivida na força do nosso braço, não é vivida nas nossas capacidades humanas. A vida com Deus é vivida pela fé, debaixo da graça, da direção e da presença do Espírito Santo na nossa vida. Se não for o Espírito de Deus na vida de uma pessoa, se não for o Espírito Santo na nossa vida, nós não conseguimos nada. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos rejeitar o pecado. Sem o Espírito Santo não conseguimos fazer as melhores escolhas. Sem o Espírito Santo não dá para pregar mensagem profética, revelada, ungida. Sem o Espírito Santo não tem cura, não tem libertação. Sem o Espírito Santo não tem nada na nossa vida. Então,
Jeremias está lá dizendo assim, eu não sei, eu não posso, eu não consigo, eu sou menino, eu não sei falar. O Senhor vai falar para ele, verso de número 9. O Senhor estende a mão, toca na boca dele, e o Senhor diz assim, eu coloco na tua boca as minhas palavras. Então o que o Senhor está falando para Jeremias? Está falando assim, Jeremias, você vai falar, mas não é a tua palavra. Você vai profetizar, mas não é a tua profecia, a tua palavra. Porque quando eu chamo alguém, eu escolho alguém, eu coloco na vida dessa pessoa tudo que ela precisa para viver esse plano, esse propósito e esse projeto. Então se você dizer sim para Jesus hoje, sabe o que vai acontecer contigo? Tudo que você precisa para viver o plano de Deus vai ser derramado, descarregado, enviado sobre a tua vida e a tua história. Tudo que você precisa vai vir sobre ti. Tudo que você necessita virá sobre a tua casa, sobre a tua vida. E eu me lembro que as coisas não estavam legais lá em casa, quando eu tinha que vir para cá. Porque eu via que a minha mãe não estava bem, minha mãe estava triste. Eu cheguei cá em 2006, agosto de 2006. Olha, está fazendo 19 anos esse mês. Aleluia, glória a Deus por isso. E aí, o meu pai, ele havia falecido em 2001, janeiro de 2001, um acidente muito trágico. E, para você ter noção, meu pai faleceu com a idade que eu tenho hoje. Muito novo, muito novo, muito novo. E aquilo foi um abalo na família. O melhor momento financeiro, o melhor momento da família. Eu acabado de me formar, realizado aquele sonho dele. E, pumba, morreu. A minha mãe, muito debilitada emocionalmente falando. E eu vi que ela não estava bem com esse facto de eu vim embora para Portugal. Eu nasci e vivi minha vida inteira em Marialva. Estudei na cidade vizinha, mas nunca saí de casa. A vida inteira naquela cidadezinha, ia, voltava. Uma vida muito, muito, muito conhecida, muito ali, cercado de gente que me viu crescer. Aí agora eu chego para minha mãe e falo, mãe, daqui um mês estou indo embora para Portugal, hein? Daqui um mês você pastor lá em Lisboa. Entende? O que acontece? Minha mãe não estava bem. E aí um dia eu cheguei no meu quarto, sentei na minha cama e eu fiz essa oração. Eu falei assim, Jesus, eu não quero sair daqui e deixar minha mãe dessa maneira. Eu só saio dessa casa, eu só vou para Portugal, se o Senhor falar de alguma maneira com a minha mãe. Só que lembra que eu falei para você? Que a minha família inteira, ninguém compartilhava da mesma fé que eu. A minha mãe de outra religião. Aí um dia eu acordei de manhã, um domingo de manhã, desci as escadas, tirei o carro dela, não estava, tirei meu carro, o carro do meu irmão, e tô varrendo a garagem, aquele monte de folha, né? E tô lá a varrer a garagem. Quando eu tô varrer a garagem, terminei de varrer, ela chega com o carro dela. Aí quando eu vou saindo, ela com os olhos inchados, E aí eu pensei no meu coração assim, Jesus, eu não vou para Portugal não, olha, passou a manhã inteira chorando, os olhos inchados. Aí ela bate a porta do carro e fala assim, Paulo Rogério, e lá funciona assim, quando fala Paulo Rogério é que o negócio é sério, é sério. Paulo Rogério, precisamos conversar. Aí eu subo, sentamos à mesa, e ela fala assim, acabei de chegar da missa. Aí eu pensei, poxa, já foi na missa? Aí ela falou assim, e o padre leu o seguinte evangelho, que Jesus estava lá na cidade dele. Não tinha lá uma cidade que era a cidade de Jesus? Eu falei, tinha lá a cidade de Jesus. Aí ela falou assim, aí diz que o povo não acreditava em Jesus lá da cidade dele. Eu falei, o povo lá não botava fé não. Aí ela falou assim, diz que o povo dizia assim, esse é o filho do carpinteiro, esse aí é o filho da Maria. E ela contando, e as pessoas não valorizavam Jesus porque estava na cidade dele. E aí, diz que Jesus saiu da cidade dele e foi para uma cidade muito longe. Aí nesse lugar lá muito longe que ele foi, diz que ele fez lá um monte de milagre, meu filho. E aí ele fazia os milagres, e aí as pessoas chegavam, abraçavam ele, dizia que amava ele, e dizia que, ai que bom que Jesus está aqui, fica aqui Jesus. E na hora o Espírito Santo começa a falar no meu coração.
E eu começo a encher os olhos de lágrimas, estou ali muito seguro, porque você tem que ficar firme na hora, né? Aí eu falei assim, e o que Deus falou com a senhora, mãe? Deus falou o seguinte, que Ele tem que tirar você daqui de Marialva. Porque aqui as pessoas olham para você e dizem assim, não é esse aí o filho da costureira? Não é esse aqui o filho do senhor Pedro Paulo, da família dos Militão? Não é esse aqui que estudou no colégio das freiras ali? E aí Jesus tem que tirar você dessa terra aqui, da tua terra, e levar você para uma terra bem longe. Porque lá nessa terra bem longe que você está indo, é Jesus que está te levando. Vai ter lá um povo que vai amar muito você. E Deus vai te usar lá, você vai ter milagre, vai ter salvação, vai ter cura. Aí a minha mãe pega na minha mão e fala assim, meu filho, eu te abençoo, pode ir para Lisboa? A gente pensa que é o nosso argumento, que eu vou falar bem, eu vou convencer a minha mãe, eu vou falar bem, eu vou convencer o meu pai, eu sou bom, eu vou desenrolar, eu sou uma pessoa comunicativa e eu vou resolver aqui na minha lábia, na minha conversa. Não, porque eu sou um cara legal, eu estudei a técnica da negociação, fiz até o curso do Pablo Marçal das vendas, do Paulo Vieira. Eu sei, eu paguei os 10 mil, eu sei como que é. E eu quero falar para você, meu irmão, é na graça, na unção, na direção do Espírito de Deus na tua vida. Quando você diz sim, você não sabe onde Deus começa a se mover. Quando você diz sim, você não sabe onde o Espírito Santo começa a trabalhar. Tem gente dizendo sim hoje, e Deus está se movendo lá do outro lado. Jesus está falando com alguém que você precisa de uma palavra, e você podia dar glória. Balança alguém e fala assim, Deus está se movendo agora e você não sabe. Será que eu estou na igreja errada? Meu Deus, será que eu errei a morada da igreja hoje? Eu acho que eu vim na igreja errada, Jesus. Cadê o pessoal que gosta da glória a Deus e fala língua estranha? Deus está se movendo e você não sabe. Deus está falando com alguém e você não sabe. Deus está falando, ministrando com alguém e você ainda não tem noção. Em breve você verá o mover de Deus. Quando você diz o sim, aqui, coisas começam a acontecer do outro lado. Você sabe o que eu orava? Eu falava assim, Senhor, quando minha mãe estiver na rua, o Senhor usou uma profeta que não me conhecia para falar comigo. Envia lá uma profeta apontar o dedo na cara dela e falar assim, deixa teu filho ir para Portugal. A minha oração era essa. Eu queria que Jesus levantasse alguém e fosse lá marchando. Eis que eu te digo, mulher, deixa teu filho ir. Não, para mostrar que Deus é Deus. Naquele domingo ela acordou e falou, eu vou para a missa. E no domingo que ela acordou para ir na missa, se você não sabe, o padre não escolhe o que ele vai ler, não. Ele não fala assim, hoje eu vou ler, não. Ele lê o texto que é enviado, que sai lá da capital, da sede. Todo mundo, no mundo inteiro, no Brasil inteiro, lê o mesmo evangelho, o mesmo texto. No dia que a dona Fátima decidiu ir na missa, no domingo de manhã, era o dia que Jesus, na sua onisciência, aleluia, determinou. Nesse vai ser o dia que eu quero que escreve esse texto aí. Jesus rejeitado em Nazaré, Jesus aceito nas terras distantes, porque nesse dia vai ter uma mulher que vai precisar de uma palavra, que vai para a casa dela para liberar o meu servo, que vai para Portugal para abençoar um povo grande. Ai, meu Deus, meu Deus, como não se emocionar com Deus tão grande? Como não se emocionar com Deus que tem o controle de todas as coisas? Eu não sei quem é a pessoa que escolhe o texto que vai ser lido e escrito no jornalzinho da Igreja Católica. Eu não sei quem é a pessoa. Eu não conheço, não sei. Mas naquele dia o Espírito Santo falou, meu filho, escolhe esse texto aqui.
Coloca esse texto aqui. Coloca aqui, Jesus rejeitado em Nazaré. Coloca esse aqui. E coloca o de baixo. Que ele é rejeitado em Nazaré, mas ele está sendo aceito nas outras cidades. Ele vai ser aceito em Cafarnaum, vai ser aceito em Betsaida, vai ser aceito em Corazim, vai fazer milagre nessas terras. Coloca esse texto aí, porque nesse dia que lê, coloca aí, domingo do dia tal, da hora tal. Pô, olha, deve ter sido aí julho, agosto, foi perto de eu vir para Portugal. Coloca o texto, que uma mulher vai precisar dessa palavra. Pega na mão de alguém e diga assim: nosso Deus é grande. Diga para ele: nosso Deus é poderoso. Então eu quero ver você adorando Ele. Você está dizendo sim hoje. Deus está se movendo em algum sítio, algum lugar. Você está dizendo sim hoje. Jesus pode estar visitando alguém hoje da tua casa, da tua família. Você está dizendo sim hoje. Você não sabe, você vai tratar de um papel essa semana. Quando chega lá, a pessoa já vai estar à sua espera. Quando você sentar lá, a pessoa vai olhar para você e falar assim: nossa, eu sonhei com alguém parecido contigo que ia sentar aqui na frente. Ninguém crê nisso, não? Termina aqui. Covid. Eu trancado dentro de um quarto. Convidado. Estava convidado. Eu estava convidado, isolado dentro do quarto. Aí o pastor André me liga. O pastor André me liga e fala assim: bispo, eu tive um sonho essa noite. Eu falei: o que você sonhou? Eu sonhei que um homem ligava para você pedindo ajuda. E aí ele falava assim, porque ele estava sendo perseguido por duas pessoas, e falava o nome das duas pessoas. E quando esse homem ligava para pedir ajuda, você ligava para mim e falava assim: ó, eu não posso ir, vai lá você ajudar essa pessoa. Aí eu peguei e falei assim: ó, irmão, eu tô trancado aqui, tô convidado aqui, eu peguei o bicho, tô bichado aqui, tô trancado no quarto aqui, não posso sair daqui, tô com Covid. Até, tô com Covid, com muita dificuldade de falar. Aí ele: olha, vamos ver, né? Irmão, sabe que foi 2 dias, 3 dias depois, toca o meu telemóvel. Um número estranho. E eu falei assim: rapaz, eu doente aqui, vou falar com esse, nem sei quem que é, vai que eu vou passar Covid pelo telefone, né? Aí a pessoa insistindo. Aí chega lá um WhatsApp, alguma coisa, eu falei: atendi. E aí a pessoa, para você entender, era o pastor Heleno. O pastor Heleno não era IBR. O pastor Heleno estava lá no norte, tendo um problema lá numa igreja que ele pastoreava. E ele me liga e fala assim: alguém me passou o teu número, dizendo que você podia nos ajudar, tal. E eu falei: olha, poder até eu posso te ajudar, mas nesse momento eu estou com Covid. Aí ele contou a história. Quando ele conta a história, eu falei assim, eu peguei e falei assim: pera. Aí falei o nome das pessoas. Ué, mas como que você sabe? Eu falei: então você vai fazer o seguinte, eu vou dar um número dessa pessoa aqui, você vai ligar para ele, que é essa pessoa que vai te ajudar. Aí eu passei o nome do pastor André. Aí ele vai conversar com o pastor André conta o sonho para ele. Olha, eu sonhei que o fulano e o fulano... Eu quero liberar essa palavra de Deus na tua vida. Você está aqui, Deus vai dar o sonho para alguém do outro lado. Você está aqui, alguém chega lá, a pessoa fala assim: eu já estou sabendo desse nome aqui, Jesus já falou comigo, já me deu uma palavra, eu sei o que eu vou fazer. Feche seus olhos.